aqui chega, não chegar estica, né? Não vai quebrar. Nós temos aqui alguma coisa chamada intercessão. Tem nomes aqui, não preciso dizer, mas já sabe que nós temos uma pautinha aqui para nós orarmos pelas pessoas. Certamente tem irmãos da igreja, tem pessoas de fora também da igreja, tá? Alguma coisa a mais antes de eu adentrar com o assunto aqui nessa manhã? Tem alguma coisa a mais? Cadê o primeiro ancião da igreja? Cadê o primeiro ancião? Tem alguma coisa a mais a dizer antes de eu entrar no assunto? Não tem mais nada? Ninguém mais tem mais nada a dizer? Então preste atenção no assunto dessa manhã. Se você nunca ouviu, vai ouvir pela primeira vez na sua vida. É de extrema importância. É de extrema importância. Você tem que saber desse conteúdo e tem que viver com prática na sua vida. Um dos pontos importantes para o reavivamento não é só ouvir, é acatar e pôr em prática, porque isso vai fazer a diferença da sua fé, da tua vida, do seu comprometimento com Jesus. Eu vou fazer algumas perguntas depois, mas só vão responder quem tiver convicção. Não respondam desesperadamente sem pensar, porque o anjo do Senhor vai anotar tudo que nós falamos nessa manhã aqui, tudo, e ele já começou. Tudo que nós estamos pensando, que estamos fazendo aqui, anotou. Isso vai para a nossa ficha. E nós estamos num estado de julgamento investigativo, nunca esqueçam isso. A nossa vida está sendo passada por uma revisão diante do Cordeiro de Deus. Então é importante que você hoje preste atenção no assunto dessa manhã. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Ok? Vou pedir por favor atenção dos irmãos. É um assunto muito importante. Todos sabem. Vamos abrir nossas Bíblias. Quem tem sua Bíblia, eu quero ouvir folhear as suas Bíblias. Por favor, abram suas Bíblias. No segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 19, versículo de 9 a 11 e o verso 16. Eis que eu vou vir sobre uma nuvem sobre vocês, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que eles também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e num forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Ou 10, para vocês entenderem. Eu vou falar definitivamente. Homens, orem em todo lugar. Levantem mãos santas, sem ira e sem animosidade. E da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada com ouro ou com pérolas, ou vestuários dispendiosos, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. Mordomia e trajes é o tema que nós escolhemos para a igreja de Parelhas hoje. Irmãos, Jesus contou a história da festa das bodas que o rei deu.
esse rei mandou que o seu servo fosse toda a cidade, em todas as ruas da cidade, chamasse as pessoas para a festa. Vieram para a festa. Mas o rei disse para os seus servos: olha, está vendo aqui essas vestes? Levem com vocês. Sejam pessoas más, sejam pessoas boas, sejam pessoas aleijadas ou boas fisicamente, não interessa. Eu quero que você dê para cada pessoa que estou convidando, dê um traje nupcial para ela vestir, para que ela venha à festa decentemente, porque é diante do rei. Não é com qualquer veste. Então eles saíram. Havia uma fila de pessoas na entrada do castelo. E estava o rei na porta. Opa! Lá vem meus súditos, meus leais súditos. E começou a entrar um por um. No final da fila, sempre tem um final, tinha um pobrezinho lá. Chegou na porta, o rei: opa! Cadê a festa que eu te dei? Não, senhor, eu quero entrar na festa do jeito que eu quero, vestido do jeito que eu quero me vestir. Ei, pega esse cidadão aqui e joga para fora nas trevas. E ele começou a reinar. Você dá importância do que você veste diante do Senhor? Não estou falando da veste espiritual, da veste mesmo, da veste, essa aqui, ó, essa literal aqui que eu estou usando, esse paletózinho aqui, ó. Como é que você se apresenta diante de um Deus, de um rei? Quando você vai para uma audiência, um fórum, como é que você vai lá no fórum? Você vai de sandália no pé, de bermuda, é isso? Com qualquer tipo de tecido? Não. Por que você se apresenta como? Porque aquele ambiente é diferente. Ora, você só vai porque é um ambiente diferente, porque é um ambiente que tem justiça ali, tem advogado por causa disso. E diante de Deus, que é o rei do universo, como é que você se apresenta diante dele? Eu quero ler uma coisa para vocês interessante aqui. Eu quero contar para vocês uma experiência de duas mulheres em Caicó, alguns anos atrás. A palavra de Deus reaviva as pessoas. Eu nunca mais esqueci dessa experiência que eu passei, fui chamado de demônio por causa disso. Eu nunca esqueci, mas ficou registrada no livro do céu a experiência de duas mulheres que estavam no meio do povo de Deus, que deram testemunho de mudança radical. Eu fui chamado para fazer um culto de sábado comum, um de nossos grupos. Mas eu não sabia quem as pessoas que iam para o culto. Eu não moro na cidade de Caicó, eu moro numa cidade do Acari, 70 quilômetros de distância. Eu fui. Duas senhoras, duas mulheres simples vieram nos visitar. Estavam vestidas como o mundo se veste. Estavam de calça comprida, com roupas decotadas, com brinco, com pulseiras, colares e pintado a gosto. Vamos comprar fora. O que é isso? Aquele dia nós falamos sobre a saúde da mulher, sobre a estética da mulher. E eu usei a terceira carta de João, no versículo, se não me engano, no versículo 3 ou 4, falando que Deus quer que tenhamos saúde e prosperidade. E começamos a desmentir. Nós falamos sobre por que as pessoas mulheres têm problema de varizes, porque tem problemas de ovários, porque tem problemas de cólicas, porque as pessoas se sentem incômodas, as mulheres, e aquelas perturbações que as mulheres têm. Nós falamos o porquê. Nós vivemos numa região quente, o ano todo é quente. O corpo da mulher, mais do que o homem, precisa de refrigeração. Ela precisa de refrigeração, porque a mulher tem seu ciclo normal, mês a mês, e ela gasta mais energia do que o homem, e ela precisa repor as suas energias mais do que o homem, e ela tem um desgaste maior fisicamente e mentalmente do que o homem. Mesmo que o homem trabalhe no pesado aqui, mas a mulher se desgasta muito mais do que o homem, e ela envelhece mais do que o homem ainda. Por quê? A estrutura física de uma mulher é diferente do homem. Há coisas que Deus colocou na natureza da mulher que o homem não suporta.
Mas há coisas que o homem suporta e a mulher não suporta. Então a mulher precisa ter mais cuidado com o corpo dela, com o que ela vai usar. Então, nesse dia, nós falamos sobre a questão da saúde. Quando nós falamos sobre a calça comprida, a igreja nunca proibiu. A Deus nunca proibiu. Você faz o que você quiser. Está escrito: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você que tem que ter discernimento entre o santo e profano, do que é certo e do que é errado. A igreja nunca vai proibir. Nunca vai proibir. Mas você tem que entender na sua mente aonde você está, a quem você está adorando e que lugar você se encontra. Então nós falamos sobre aqueles aspectos de saúde. No sábado seguinte eu não estava mais lá. As duas mulheres vieram para a igreja. Escutem essa, eu soube depois. Depois do pau da galinha que pegou no meu pescoço, as mulheres chegaram me procurando na igreja. Mas procurando a mim para quê? Para agradecer pelo que elas aprenderam naquele sábado anterior. Elas vieram não mais de calça, vieram de vestido, sem pintura, sem brinco e sem mais nada. Vieram uma pessoa natural e vieram procurando-me para quê, irmãos? O que eu sou, irmão? Eu não sou nada. É para Cristo que elas fizeram a vida, não é para mim. Eu fui só um agente só. E eu não fui lá para dizer que era proibido, não. Eu fui mostrar para elas a questão da saúde, a saúde física, mental e espiritual da mulher. Só. Bastou para o Espírito trabalhar no coração daquelas duas mulheres. Elas são testemunha viva, está registrada no céu. Amém. Tá. Quando a maioria briga, discute, isso é besteira. Não é besteira, não, irmão. Como você se apresenta diante do Deus que te salvou, que te criou, especialmente dentro da casa do Senhor. Vou pegar aqui um texto também. Mensagens escolhidas. Eu fiz questão de trazer para ler para vocês. Ela foi editada em 2009. E a serva do Senhor orientou a sua igreja. Olha que linda escreve aqui. Mensagens escolhidas, volume 2, página 475 e 476. Disse o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vezes. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Alguns adquirem a ideia de que para efetuar a separação do povo, do que requer a palavra de Deus, devem negligenciar o seu vestuário. Vê de novo, devagar. Alguns têm na sua mente a ideia de que nós temos que separar do mundo, sim, de acordo com a palavra de Deus. Mas, não tem problema isso aqui, aquilo e outro não. Há uma classe de irmãs que pensa que estão pondo em prática o princípio da não conformidade com o mundo, usando no sábado a mesma roupa que por elas foram usadas durante a semana. Assim, aparecendo na Assembleia dos Santos para entregar-se à adoração de Deus. Alguns homens que professam ser cristãos olham a questão do vestuário sob o mesmo clima da mulher. Isso é besteira e ridículo. Eles se reúnem com o povo de Deus no sábado, com a roupa empoeirada, encardida e mesmo grandes carrascos, e posta sobre o corpo de maneira negligente. Enquanto essas pessoas acham que não importa com que roupa vão aparecer diante do Senhor, a roupa determina quem ela é. A roupa determina quem nós somos. Eu estive numa congregação, não vou citar quanto e ano, isso é ética cristã. Uma irmã foi chamada para fazer parte na plataforma. Os líderes ficaram horrorizados com o que viram. Estou falando com pessoas adultas aqui, pessoas esclarecidas. Nós não estamos em um momento criticando e condenando ninguém, estamos mostrando os fatos para que vocês prestem bem atenção. Essa irmã foi para o púlpito. Infelizmente, foi um pastorzinho novo quem levou para o púlpito. Não interessa para vocês quem é. Essa irmã foi chamada lá. Eu sempre gostava de chegar nos últimos bancos da igreja. Eu não gostava de sentar na frente, não. Porque atrás eu tenho uma visão de todo mundo, irmãos.
E quantas vezes eu sentava atrás do fundo da igreja e ficava pensando, Senhor, o que se passa na vida desse irmão, dessa irmã? Será que a vida dele, na vida dele particular, será que ele está sofrendo? Eu sou assim, eu sempre fui assim. Ficava pensando nos irmãos. E eu estava lá no fundo de vida. Na posição que eu estava, ela estava justamente do lado onde eu sempre estou, do lado esquerdo, eu estava do lado esquerdo. Só não via se eu não quisesse. E ninguém via se também não quisesse. Irmãos, é isso que temos que apresentar para o Senhor. Trazer sensualidade na casa de Deus. É isso que Deus quer. Paulo falou muito sobre essa questão. A sensualidade é condenada. Você pode fazer alguém pegar no pensamento dentro da casa de na hora de um culto a Deus, irmãos. E há roupas que formam o corpo da pessoa. Modula, faz formas. Há roupas, há tecidos que não são adequados para o ambiente de adoração a Deus, irmão. Além de ele esquentar o corpo, ele faz ao contrário da transpiração. Ele é igual uma boa espuma. Em vez de que você for para fora, a toxina fica mais para dentro, para a corrente sanguínea, irmãos. Será que é besteira que estamos falando nessa manhã? Sejam francos. É besteira ou não? Vocês acham que é sério ou não é? Veja. Reúne-se em sua casa é como a câmara da audiência do Altíssimo, onde anjos celestiais estão presentes com pouco respeito ou reverência, como indicam uma pessoa no seu vestuário. Todo o aspecto simboliza o caráter desses homens e mulheres. Aqueles que são descuidosos e desasseados no traje, raramente são levados na conversação. Possuem sentimentos pouco delicados. Às vezes consideram humildade as extravagâncias e a grosseria. O nosso Deus é um Deus de ordem, e de modo algum se agrada com a desordem e com a imundícia e com o pecado. Abra Isaías capítulo 3. Vou terminar aqui. Isaías capítulo 3, versículos 16 a 24. Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, 16 a 24. Preste bem nesse texto. Se vocês quiserem, anotem para ler em casa. O problema do povo de Deus, ficam se gradeando por falta de informação, porque não procuram saber, não procuram estudar. A falta de conhecimento traz transtorno, e as pessoas não consagram-se, não se santificam e não crescem para a glória de Jesus. Veja o que diz aqui Isaías 3,16. Diz ainda mais o Senhor: visto como são altivas. A palavra altiva significa orgulhosa, tá? Então, meu papel aqui. Ou então arrogante. A palavra altiva é orgulhosa ou arrogante. Então, vou dar a palavra aqui. Diz ainda o Senhor: visto que as filhas do ancião são arrogantes, andam de pescoço encroado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Cuidado com o salto alto. Além de prejudicar a estética das suas pernas, quebra umas veias, te traz desconforto, e pode o salto alto fazer você chacoalhar e chamar a atenção das pessoas. É besteira? Os médicos estão ensinando as mulheres a não usar mais sapato alto. Está deformando o corpo das mulheres, somente a coluna vertebral. A minha sobrinha já está com um lado maior do que o outro aqui, ó. Foi uma queda que ela sofreu, mas ela não pode mais usar sapato alto. Agora ela é forçada a usar um sapato de acordo com baixo do peito. Custou para ela aprender? Cuidado, irmãos. Não estou dizendo que é proibido, não, por favor. Por caridade. Vocês é que vão pensar. É o melhor para vocês, é a saúde de vocês, é a estética de vocês, não é a minha. Eu não tenho salto alto, eu tenho um pouquinho, mas não é tanto aí, igual o povo, tá vendo? Tá certo? Continuando aqui a leitura. Naquele dia
Tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos artelhos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes dos braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes, as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfumes haverá podridão, porcinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, em lugar da veste suntuosa, cicílio, a marca do fogo, em lugar de formosura. Olha, eu não sou uma mulher, sou um homem, mas isso é para o homem também. Porque às vezes no homem nós somos relaxados no sentar, no vestir, chama a atenção das mulheres. Chama! Mas, irmãos, eu termino aqui. Agora eu vou fazer a pergunta. No reavivamento espiritual, Jesus pediu alguma coisa para que Lázaro fosse ressuscitado. Reavivamento é uma ressurreição espiritual. O que ele pediu para aquele povo lá para ressuscitar Lázaro? Capítulo 8, né? Tirem a pedra. Nem podia ter tirado a pedra? Podia, mas ele queria que cada um fizesse a sua parte. Se você quer ter um arrependimento na sua vida, uma consagração na sua vida, irmão e irmã, pare para pensar. Pare para pensar. Isso sim, aprenda a raciocinar. Você tem que aprender a discernir as coisas. Aqui dentro, é razoável que a moda do mundo esteja aqui? Sim ou não? Porque senão não vai haver diferença. Como que eu posso trazer a roupa do mundo dentro da casa de Deus e vou dizer para o povo que eu sou diferente? Lá em Acari, eu vivo sempre com roupa de oficina. Cada casa um caso. O povo olha para mim assim, mas quando chega no fim de semana, aquele jeito, não é possível, não é você não. É que não sou eu, não sou eu. Não, eu te vejo você fedendo a graxa, olha, a semana toda com aquela... Você acha que eu vou trabalhar na oficina com essa roupa? Essa roupa é uso especial para a igreja. Para agradecer quem? Para agradar quem? A vocês? Jesus. Dê o melhor para Jesus. Dê o melhor a Ele. Separe uma roupa especial para Jesus, sabe? Nos cultos da igreja. Não venha com qualquer roupa para a igreja. Pense. Não venha não. Não, essa roupa é separada para aquela finalidade. E eu vou adorar o meu rei. É a Ele que eu vou adorar. Amém. Consagre-se a Deus, irmão. O povo de Israel, para encontrar com Deus, tiveram 3 dias para tomar banho e se consagrarem ao Senhor. E teve um tumultozinho antes. Moisés chegou, peraí, o que é isso aqui? Consagre-se, purifique-se. Você não quer ouvir falar? Deus abaixou o monte e conversou e deu a voz para aquele povo. O povo estava consagrado, mas ainda não aguentavam ouvir as vozes de Deus. Diz, pare, Moisés. Moisés, fale por nós, deixa Deus falar por nós, não. Fale você, Moisés. Então Deus me escreveu a lei. Que possamos consagrar a Deus. Você não gosta disso daqui? Pergunte ao Senhor o que é que Ele acha. Pergunte a Ele. Olha o ambiente de vocês, tá? Vocês acham que se eu for para um clube tomar banho numa piscina eu vou de paletó, o que é que vocês acham? É conveniente ou não? Inconveniente, não acha? Então, onde é que eu estou aqui? Como é que eu devo estar aqui? Algum tempo atrás eu encontrei um negócio lá naquele quadro negro e eu pedi uma cópia daquilo para deixar em Caicó, mas nunca me deixaram me dar a cópia. Está ali, irmãos, um dos pontos importantes da conduta de uma igreja. Vocês lembram daquele programa do Elef que nós tivemos aqui há algum tempo atrás? Quem tem aquela fita, aquele DVD, vocês viram como é que se apresenta num culto de adoração a Deus? Vocês viram como é que as nossas irmãs estavam vestidas lá? Viram? Se ninguém viu, eu tenho lá para emprestar para você assistir. Vou tirar uma cópia para você. Que lindo! Nós temos que entronizar no trono de Deus, irmão, da maneira mais coerente que pudermos. Mas eu sou rico, eu não posso comprar roupa. Não, qual é a roupa que você
você tem para o Senhor? Passe ela, lave ela, come, guarde para aquela finalidade. Não permite que a nostalgia do mundo domine teu espírito e você venha com ela para dentro da igreja, não, irmão. Deus já quer que a gente saia das coisas do mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. E eu pergunto agora, só responda com você. Quem quer se consagrar ao Senhor, levante a mão. Pense primeiro. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.